Pais amados, Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14 a seguir, que diz desta maneira: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amados, esta palavra foi a palavra profética de Isaías, quando estava acontecendo algo fantástico. Se você começar a ler aqui a palavra de Deus e observar os dias de Acais, estava ele ali, que ele era filho de Jotão, ele era neto de Uzias, rei de Judá. Se juntou rei da Síria, Rezim, e Peca, que era filho de Semaia, rei de Israel, e se levantaram contra Jerusalém e pelejaram contra ela, mas nada puderam contra ela. E aqui entra uma palavra de Deus para dar o que? Uma transformação, um renovo espiritual para este povo. Este diálogo, ou essa conversa, teve lugar pouco depois do encontro anterior. Acais, que estava contradizendo os desejos de Isaías, os conselhos de Isaías, dados pelo Espírito Santo de Deus, seguia sempre empenhado em pedir ajuda aos sírios, para tirá-lo deste propósito, dissuadi-lo de tal propósito, chamando a atenção dele, dizendo: olha, se tu continuar desse jeito, tu vai ser um escravo. Tu vai ser um escravo. Sai desse lugar, desse poderoso império. O profeta oferece ao rei um sinal da parte de Deus. É uma referência muito profunda. Se você vê o versículo de número 11, que diz dessa forma: Pede para ti o Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Olha a palavra de Deus para Isaías falar ao coração de Acais. É uma palavra que traz a amplitude, ou a ideia amplificada do campo onde poderia realizar-se este sinal divino na vida daquela nação. E aí nós começamos a observar que a identificação desta criança tem sido objeto de muitas discussões. Mas quero lhe falar que a grande maioria dos intérpretes modernos considera que o sinal dado pelo profeta devia ser um acontecimento próximo. Não poderia ser algo tão distante. Agora preste bem atenção. Anos mais tarde, passou-se a versão grega dos 70, que trouxe a tradução da palavra alma, palavra grega partenos, que significa virgem, a virgem conceberá. Deste modo, o texto de Isaías construiu e foi enriquecido de uma maneira e de uma perspectiva diferenciada, que é uma perspectiva messiânica, que nós conhecemos de uma forma maravilhosa, que no original ali, para o povo judeu, eles não tinham a ideia, ainda não era conhecida, não possuía essa forma ainda original, eles não tinham essa percepção. Olha, essa releitura messiânica, ela é uma leitura perfeita e maravilhosa quando nós começamos a analisar a palavra de Deus. Por quê? As palavras de Isaías se fundavam na promessa do Senhor a Davi, em dizer, em uma palavra profética que tinha como germe, vamos dizer como sêmen, toda a esperança messiânica de Israel.
Por isso, muito Mateus fala sobre esta situação e sobre essa profecia como anúncio do nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 1:23. Emanuel significa, em hebraico, Deus conosco, Deus está conosco, Ele não nos abandonou. Esse nome significa, ele é um símbolo que reafirmava uma vez mais a proteção divina para a dinastia real e para o povo. Neste momento nós vemos o cuidado de Deus ao falar ao coração de Acaz que ele precisava entender que Deus estava com ele para dar o livramento, que ele não deveria buscar o conhecimento e a ajuda dos assírios. Neste momento entra uma palavra profética que vai se cumprir na vida de Deus, na vida do povo judeu, através do nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Neste momento começamos a ver o nascimento de Cristo, o mover de Deus sobre a nação de Israel, trazendo a palavra do Eterno sobre nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23 diz, Mateus escrevendo, e já com a revelação do Espírito Santo de Deus sobre a passagem, ele traz a existência da presença deste varão conhecido. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Neste momento, aparece a profecia messiânica em cumprimento na palavra do Senhor. Trago isso em memória para que nós não venhamos a nos esquecer da presença de Deus conosco, que trabalha conosco, que move em nós, que trabalha em nossas vidas e nos ajuda. Amado, a presença de Deus é maravilhosa. Eu quero te falar uma coisa. Quando nós começamos a ver algo fantástico acontecer no Evangelho de Lucas, nós vemos o cântico de Maria, que disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Como o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Dispôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia. Olha só que palavra. Como falou a nossos pais, com Abraão e a sua posteridade para sempre. E naquele momento, Maria já estava grávida 3 meses e depois voltou para a sua casa. Amados, aqui nós começamos a ver a palavra de Deus trabalhando sobre a presença dele na face da terra, da sua encarnação. Nós começamos a observar que Deus tem trabalhado de uma maneira poderosa. Quando nós vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 27, diz desta maneira: há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus.
E eis que o teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Olha só, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como que fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Com a sombra, olha só, com a sua sombra, pelo que também o santo, olha só, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberás um filho. Olha, preste bem atenção, porque para Deus não há nada impossível. Eu quero te chamar a atenção, amado. Aqui é uma promessa sobre Jesus Cristo de Nazaré, que nós lemos lá no Evangelho, que eu gosto de chamar de quinto Evangelho, que é o livro de Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Nós vemos aqui agora uma palavra de Deus trazendo à existência a profecia messiânica utilizada por Isaías para falar a Acais. Olha, preste bem atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Preste bem atenção, meu amado. Olha, a Bíblia Sagrada diz no versículo Evangelho de João 1,14 desta maneira: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse momento aqui nós vemos aqui a palavra unigênito não significa filho único, significa da mesma gênese, ou seja, ele e o Pai. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles são Deus. Olha só que maravilha. Aqui nesse momento você vê o que? O cuidado de Deus em salvar a humanidade, é encontrar você. E Ele nos encontrou, Ele nos trouxe a sua paz, a paz que repousa sobre mim e sobre você. Deus está te dizendo agora para o teu coração: olha, filho, eu estou contigo, assim como estive com a nação de Israel, e a minha palavra sobre a tua vida não voltará vazia. Eu tenho palavra para mudar a tua história, palavra para mudar a tua vida, mudar a tua família, mudar tudo que está à tua volta, porque tu és meu filho. Olha, eu te chamei, eu te trouxe à existência, e a minha mão está sobre ti, assim como eu enviei Jesus Cristo de Nazaré sobre a terra. Eu estou enviando você também sobre a terra, como um pequeno homem de Deus, uma pequena mulher de Deus, para levar a minha palavra aos cansados, para que aonde você estiver, eu vou estar contigo, estendendo a mão, abençoando vidas e ajudando vidas. Siga na minha vontade, porque eu estou contigo, em nome de Jesus, amado. Creia nesta palavra. O Senhor está conosco. Emanuel, o Senhor está conosco. Ele não nos abandonou. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Olha, um dia de paz, um dia maravilhoso, uma noite de paz, uma madrugada de paz, uma tarde de paz, não importa a hora. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.